Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Meus irmãos e irmãs, hoje a nossa oração, a palavra de hoje é sobre renovo. Deus vai restaurar nossas forças, restaura a força do desanimado. Você já acordou alguma vez muito cansado, sem entender porquê? Tem pessoas que acordam cansados, desanimados, é por causa das lutas, é muito trabalho. Às vezes pessoas trabalham exaustivamente e elas querem um descanso, mas chega o final de semana e elas emendam nos serviços domésticos ou coisas que tem para resolver. E isso, às vezes, bate o cansaço no corpo, cansaço na mente, problemas excessivos, problemas gigantes para resolver. E as pessoas, elas vão ficando sem forças. Às vezes chega um momento que mesmo as pessoas que são animadas, alegres e que passam força para muitas pessoas, tem momentos que elas também precisam de força. Elas também precisam de um renovo, de uma restauração do Senhor. E Ele vem, Ele muda a nossa situação, porque às vezes as pessoas precisam ir ao médico, tomar uma vitamina, fazer uns exames, porque às vezes é falta de vitamina no corpo, mas às vezes é mental, o cansaço mental. Aquela coisa que bate um cansaço que você fala, como que eu vou descansar? E às vezes ela vai no médico, vai no psiquiatra, ela toma a medicação e ela continua às vezes do mesmo jeito. Às vezes melhora, se for só da mente, se for só mental, o tratamento psicológico e psiquiátrico dá jeito. Agora, se for espiritual, esse não tem jeito, é só com Deus mesmo. E às vezes o espiritual mexe com todo o corpo, mexe com a mente, mexe com o espírito, a pessoa fica sem paz, às vezes quer descansar, está tão estressada, a mente está tão acelerada que ela não consegue descansar. Mas vamos ver hoje o Salmo 92, um salmo que renova as nossas forças, porque Deus vem com um óleo novo para as nossas vidas. Salmo 92, como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores em teu nome, Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade, ao som da lira de descordas e da cítara e da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos, as obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. O sensato não entende, o tolo não vê, que, embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Pois tu, Senhor, és exaltado para sempre. Mas os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os malfeitores. Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem, derramaste sobre mim óleo novo. Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos, os meus ouvidos escutaram a debandada dos meus maldosos agressores. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes,
para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. E olha que é bem assim que acontece. Quando buscamos a Deus, quando buscamos o socorro no Senhor, quando clamamos a Deus pela sua misericórdia, bondade, perdão dos nossos pecados, quando louvamos a Deus, o Altíssimo, e anunciamos de manhã o teu amor leal, porque o amor de Deus é um amor leal, não é um amor desleal. Não é aquele amor que quando uma pessoa tem raiva da outra, ela começa a jogar tudo na cara, ela começa a humilhar o outro. O amor de Deus é um amor leal, um amor que compreende as nossas fraquezas, um amor que quando a gente volta para Ele para pedir perdão, Ele não humilha. Você já viu pessoas que foi pedir perdão para outras pessoas e só porque eles estão numa posição maior, numa situação melhor, geralmente é financeiro, porque o financeiro é que faz com que as pessoas se sintam superiores às outras. Geralmente é assim, uma pessoa que ganha mais, uma pessoa que está num cargo mais alto, uma pessoa que trabalha e a outra não, a outra é dependente, aí começa as humilhações. Quando o amor de Deus não é assim, porque ai de nós se fosse. Porque Ele é o Todo-Poderoso, foi Ele quem fez os céus e a terra. Quem de nós se salvaria? Porque todos nós temos pecados. E Jesus, na sua humildade, no seu amor leal, o que foi que Ele falou quando aquela mulher pecou? Ele falou, perdoar, temos que perdoar. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E o que foi que aconteceu? Jesus perdoou. Jesus mostrou para aqueles homens que nenhum estava na posição de apedrejar aquela mulher, porque esse é o amor leal de Deus. Vai, não peques mais. Mas tem pessoas que usam do seu poder e não é leal para com os outros. Na hora que quer formar uma aliança, todo mundo é leal. Quando é depois que forma e que vê que a pessoa está dependente, acabou a lealdade. Aí quem manda é quem está no poder, mas com Deus é diferente. Anunciar de manhã o seu amor leal e de noite a tua fidelidade. Deus é um Deus fiel. E quando procuramos a Deus com um coração sincero, qual é a oração mais poderosa? Aquela que é sincera, aquela que nós chegamos para Deus e mostramos, Senhor, eu tenho as minhas fraquezas, eu fiz isso, mas eu te peço perdão, me ajuda a mudar, me ajuda a ser uma pessoa diferente, mas me coloca de pé diante dos meus inimigos, porque os nossos inimigos, o inimigo das nossas almas, ele quer destruir sua autoestima, ele quer destruir a sua família, quer destruir o trabalho, ele quer colocar inimizade entre as pessoas. É esse o trabalho do inimigo das nossas almas. Mas Deus é um Deus fiel, que Ele coloca eles tudo para bater em retirada. Quando você clama a Deus, você está cansado, esgotado, esgotada, e de tantos problemas, ou às vezes é um cansaço, um peso nos ombros. Tem pessoas que falam que está com peso nos ombros, que está sem conseguir se concentrar, e na maioria das vezes é espiritual. E a pessoa precisa pedir o socorro de Deus e entender que tem o lado humano do nosso corpo que precisamos cuidar e temos o lado espiritual que nós precisamos pedir o socorro de Deus, porque como que uma pessoa luta com o invisível? É só Deus para lutar as nossas batalhas. É quando entregamos para Ele. Aí, olha o que Ele faz. Outra coisa, o insensato não entende, o tolo não vê, que embora os ímpios brotem como erva
e floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Tem pessoas que ficam só olhando que muitas pessoas ruins se dão bem, estão com saúde, estão trabalhando, estão se dando bem, estão rindo daqueles que ficaram para trás, daqueles que são dependentes, daqueles que eles podem pisar, que podem maltratar naquele momento, mas eles serão destruídos para sempre por Deus, porque Deus não se agrada do mal. Quando Deus dá poder para uma pessoa, é para ela ajudar outras. Quando uma pessoa ela sobe de cargo, quando uma pessoa ela começa a ganhar mais, quando uma pessoa ela pode ajudar alguém, ela não pode usar aquilo para afundar a vida do outro, para dizer eu posso, você não. Eu posso fazer isso com você e você não pode fazer nada. Então, temos que ter muito cuidado com as coisas que fazemos uns com os outros, principalmente aqueles que são tolos, que acham que os outros podem fazer o mal e ficar por isso mesmo. Não fica por isso mesmo. E não somos nós que vamos pedir o mal de ninguém. Não podemos pedir o mal do outro, mas podemos entregar nas mãos de Deus e pedir a justiça. Porque Deus é o justo juiz. Quando entregamos uma causa nas mãos dele, ele resolve. E é ficar em paz e esperar o tempo de Deus. Não querer tudo no nosso tempo. Porque o nosso tempo é diferente de Deus. Do tempo de Deus. Muito diferente. Então espera no Senhor. Você que está sendo humilhado, humilhada, que está se sentindo cansado, cansada. Deus vem com um renovo. Pois tu, Senhor, és exaltado para sempre, mas os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os malfeitores. Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem, derramaste sobre mim óleo novo. Deus, Ele vem e renova as nossas forças, renova a nossa alegria. E aquele que tentou te destruir, aquele que tentou te desanimar, bate em retirada, porque Deus faz desaparecer da tua vida. Deus não aceita que os filhos dele passem o tempo todo algemados, acorrentados, arrastando corrente, sem poder fazer a obra de Deus. O que aconteceu com Paulo e Silas na prisão? Eles oraram a Deus, 2 servos do Senhor, oraram a Deus e caiu por terra. As algemas, caiu por terra aquela prisão e tudo mudou. E tiveram que pedir perdão, tiveram que pedir desculpa para Paulo e Silas, em público, porque eles falaram, vocês fizeram tudo e desonraram eles na frente das pessoas. Açoitaram, levaram eles presos, aí eles falaram que eles tinham que pedir desculpa em público, senão eles não saíam daquele lugar. E é assim que Deus faz. Deus, tu aumentaste a minha força como a força do boi selvagem, derramaste sobre mim um óleo novo. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, os meus olhos contemplam a derrota dos nossos inimigos, os nossos ouvidos escutam a debandada dos nossos maldosos agressores. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a nossa rocha. Nele não há injustiça. Deus Pai Todo-Poderoso, nos abençoa com teu infinito amor, nos unge com um óleo novo, renova as nossas forças como a força do boi selvagem. Abençoa todo o teu povo que está cansado,
cansado de sofrer, cansado de passar humilhação, cansado, Senhor, cansado de trabalhos exaustivos que não aguentam, e quanto mais trabalham, às vezes colocam a carga maior nas costas de quem está necessitado do trabalho. Ó justo juiz, abençoa o teu povo sofrido, traz alimento para as nossas mesas com fartura, alivia, Senhor, todo o sofrimento dos que estão enfermos, dai saúde ao que está enfermo, renova as suas forças, dai provisão àquele que é necessitado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, abençoa grandemente o teu povo, Pai, com toda sorte de bênção das regiões celestiais. Abre os céus, vem com teu efatá, Senhor. Abre os céus, Senhor, em favor do teu povo, em nome do Senhor Jesus. Abençoa grandemente as nossas vidas, nos livra da maldade humana, do homem sanguinário, da maldade espiritual. Toma em tuas mãos, Senhor, todas as dores dos teus filhos e filhas, todo o sofrimento e todo o cansaço. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço e abençoa as nossas crianças e os nossos animais. Protege, Senhor, tudo para a honra e glória do Senhor, hoje e sempre. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glórias a Deus.